O processo de comparação, ele não deve existir com outro sujeito. Então você sempre tem que avaliar o seu filho por ele mesmo. Pedagoga, professora, coordenadora pedagógica, intérprete do nosso querido Pé de Lata. O nosso Café com Fabiana Monte de hoje é com a professora Patrícia Almeida. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Café com Fabiana Monte. Oh, Fábio, eu que agradeço o convite e essa troca de experiência que vai ser fantástica nessa tarde. Professora, a gente sempre conversou muito aqui sobre a dificuldade dos estudantes, né, durante esse tempo de pandemia. A gente sabe que as crianças sofreram muito, foi um impacto para todo mundo. Sim. Mas eu acredito que para o professor também tenha sido muito difícil. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como é que foi do lado de cá, do lado do professor, né? Porque a gente teve que enfrentar aí muitos aprendizados tecnológicos, muita coisa nova. Como é que foi para vocês? Primeiro, agradecer essa oportunidade de trazer esse lugar de fala mesmo enquanto educadora e contar um pouquinho da minha experiência e trazendo isso assim, olha, isso foi experiência de outras colegas também. Então, vocês imaginem que até o ano passado, até o mês de março, a turma da educação infantil, ela traz todo o seu recurso em cima do próprio corpo, né? Então, essa professora coloca fantasias, ela vem com fantoche, ela traz músicas, ela traz instrumento para fazer esse momento de acolhida com as crianças no presencial. Então, nessa pequena formação de vínculo de 2020, que a gente teve o mês de fevereiro com o corte do carnaval e início do mês de março, a gente precisou cortar os laços no sentido de, olha, não dá mais para estreitar o vínculo dentro do espaço da escola. E de uma maneira muito radical, né? Muito. Foi assim, nós fomos na segunda trabalhar e na segunda nós recebemos o comunicado que na terça era para realmente todo mundo ficar em casa, que agora era hashtag fica em casa. Então vieram muitos desafios, alguns estados já estavam produzindo algumas coisas, né? Então a gente acabou assim olhando, vamos descobrir na internet o que os outros lugares também estão fazendo. E aí vem vários desafios, né? Primeiro a gente perceber que a gente teria que ir para uma tela. Então como é que é isso? Vários adultos morrem de vergonha de ir para a tela, de ter um momento de fala, de passar um momento que vai tirar uma foto, fazer um vídeo. E agora tem que ir para a tela, dialogar com as crianças, apresentar conteúdos, fortalecer os vínculos, promover a aprendizagem e ser tudo isso de uma forma muito criativa e lúdica. E os desafios foram enormes, porque é muito diferente você estar na escola, interagindo no corpo a corpo, né? E as crianças interagindo, todas muitas vezes falam ao mesmo tempo e todas depois fazem um combinado para cada um falar. E agora a gente está nessa telinha. Então foi muito difícil. Eu acredito que hoje a gente já se acostumou mais um pouco a interagir, mas ainda é difícil, porque você precisa apresentar sempre uma novidade nessa tela. Então, para as professoras de educação infantil e anos iniciais, o fantoche ele precisa subir, os recursos tecnológicos, a fantasia. Quando você vai para a turma do adolescente, ele espera que esse professor ele tenha um entendimento dessa rede. Então, ele precisa realmente apresentar mais tecnologia ainda, porque é o universo dos meninos. E a gente para analisar que o nosso universo de escola, enquanto estudantes, e na nossa formação, nós não tínhamos vivenciado isso, então foi muito novo. Para algumas crianças e adolescentes, a adaptação foi tranquila, porque já tinham acesso, eu já fazia isso. Mas quando a gente para fazer o movimento é uma troca. Porque é diferente de um jogo ou de assistir um clipe, de um desenho animado. É uma troca, então a prof fala, eu preciso esperar meu amigo, eu coloco minha mão e agora eu vou responder. A prof vai me dar uma devolutiva e eu vou aguardar os 5 minutos para que todos os meus amigos possam também colocar. Então os desafios são grandes, mas a gente já está mais adaptado agora esse ano, né? E aguardando o processo do híbrido, que vai ser uma nova forma de conduzir as atividades dentro da escola. Eu tenho um filho de 5 anos, então eu participei muito desse processo. Também tive muitas dificuldades. E eu acredito que para o professor a sobrecarga tenha sido muito grande, no sentido inclusive de você convencer a família. Porque durante esse processo não é conquistar apenas a criança,
mas conquistar também a família, não é isso, professora? Isso. Porque antes o que acontecia? A família deixava a criança na escola e o relato da criança, vocês faziam um termômetro. Isso. Nossa, meu filho chegou cantando, dizendo que ama a pró, dizendo quais são as novidades, que maravilha. Agora, quando a escola entra em casa, eu, enquanto adulto, entender que aquela proposta a professora está trazendo para a minha criança de 5 anos. Então, vamos pensar nessa faixa etária, essa pró vai cantar. E essa pró vai trazer música. E essa prova vai fazer outro tipo de interação e ela vai ter que tentar descobrir qual é a melhor forma de colocar o mute, de liberar esse mute, né? De convocar essas crianças para um lugar de fala. E aí vem a dor muitas vezes dessa família, não é? A pró não conseguiu olhar para minha criança na tela, a pró não conseguiu oportunizar um lugar de fala e meu filho agora ficou triste, trouxe um choro, baixou uma frustração. Como é que eu vou conduzir isso enquanto mãe em casa? Filho, eu percebi acontece. muito isso, professora, até eu vivenciei isso e relatos de amigos, muitas amigas chegavam, nossa, eu vou tirar meu filho da escola, vou na escola reclamar, eu tenho certeza que a professora não gosta do meu filho. E eu sempre acalmei, não, gente, calma, não é por aí, eu tenho certeza que ela gosta. Mas aí, em alguns momentos eu também vivi isso e a gente, de fato, tem esse sentimento e aí vem aquele sentimento de mãe protetora. Como é que vocês lidam com isso para tranquilizar essas famílias? Que é um sentimento muito natural, né? Ele vai existir. Acho que a primeira coisa é a gente perceber e aceitar. Olha, eu estou sentindo isso. A outra situação é levar isso realmente para quem deve ser levado, que é conversar com a escola, trazer esse diálogo. Porque muitas vezes quando essa família chega para dialogar com a gente, e a gente também apresenta o outro lado, que também é de uma professora, que também tem várias demandas e que fica muito preocupada, muito tensa nessa tela, família e escola conseguem entender quais são as dores, né, e as delícias desse momento online. É importante esse elo de escola-família. Sempre se falou muito disso. Isso. Que a educação, ela de fato é construída, né, de uma relação próxima entre a escola e a família. Mas nesse momento no qual nós estamos inseridos, eu acredito que esse elo seja mais importante mais ainda. E aí o diálogo da escola, ele fica diferente daquele diálogo do início de 2020. Então a gente precisou mudar, né? Então a realidade de 2020, a partir de março, num período de pandemia, foi uma. A realidade no final do ano foi outra, já estava em outro processo. Iniciamos 2021 com um outro diálogo, então é sempre um ressignificar mesmo das nossas práticas. Escola ressignificando, família também. Falando de saúde emocional, aquela Sim. criança que tem resistência à tela ou que não consegue se concentrar. Eu pergunto isso porque é o que eu vivo em casa. Eu Sim. percebo que meu filho tem muita dificuldade. Com a professora, ela de fato, ela precisa estar naquele dia, sabe? Para ela conseguir a atenção dele, mas é um pouco difícil. Ele não fica muito tempo, ele não consegue ficar muito tempo. Começa a ficar agoniado. Pró, que hora vai terminar? Pró, já tá na última aula, sabe? O time dele é rapidinho. O que é que a gente faz com essa criança? Porque ao mesmo tempo que a gente fica ali insistindo para que ele fique, porque a gente entende que ele precisa acompanhar o conteúdo pedagógico da escola, o que é mais importante nesse momento? A saúde emocional ou que ele de fato acompanhe o ritmo de aprendizado? Outra pergunta. Quando a gente começa a comparar, eu tenho visto e tenho conversado muito com algumas amigas e às vezes a gente vê do outro lado crianças que estão com rendimento, né, mais avançado que o seu filho e a gente começa a fazer esse tipo de comparação. Porque agora a gente está conseguindo fazer isso, né? De forma muito mais próxima, porque a gente acompanha as aulas. Como é que a gente lida com todos esses sentimentos? E aí são duas coisas interessantes. A primeira, eu sempre digo isso para as mães. O processo de comparação, ele não deve existir com o outro sujeito. Comparar um com o outro. Então você sempre tem que avaliar o seu filho por ele mesmo. O que ele apresentava para mim em março e olha as conquistas que agora em abril ele já conseguiu dar essa devolutiva. Quando eu paro de fazer a comparação dos sujeitos entre eles, eu já tenho um ganho muito grande, porque eu não vou me sentir frustrada e também não ficar no processo de colocar o meu filho dentro daquele formato que é outra criança. Né? Assim como numa árvore, cada fruta ela tem um período para umas ficarem mais maduras e outras ainda continuarem verdinhas no seu processo e cada um tem um ritmo. A mesma coisa somos nós adultos, né? E crianças e adolescentes. Então a primeira coisa é a gente não fazer o processo de comparação. Mas eu sei que é inevitável, porque as mães dialogam. E quando essa criança, por exemplo, ela está no processo dela de alfabetização,
Aí é que as comparações gritam, Sim. né? Nossa, o meu já está escrevendo o nome todo, já está lendo. Não, nossa, o meu só faz bastão. Não, o meu já está na cursiva. E as mães ficam muito desesperadas. Então, a primeira coisa é tentar acalmar essa ansiedade do adulto, porque isso acaba passando para a criança. Levar isso para a escola. Então, eu preciso chegar para a escola e fazer um retrato do que está em casa. Olha, ele sustenta quanto tempo nesse vídeo, né? Nessa função de estar ali online com essa professora? Os 5 minutos primeiro pro fantástico. Depois eu não consigo mais sustentar os outros 30, ou 40 ou 20. Qual o comportamento que ele tem? É sempre isso em todas as aulas? Geralmente as crianças têm mais de um professor, até mesmo na educação infantil. Então você tem um professor especialista em inglês, um professor de educação física. Então, é perceber, são em todos os momentos, qual a carga horária. Porque as crianças elas vão sentir realmente a diferença de estar na escola, principalmente quem viveu, e estar nesse contato. É os adultos daquele ambiente perceber que agora é sala de aula. A sala de aula está dentro da minha sala. Então eu não posso conversar, não posso falar de trabalho. Mas aí tem mães que vai dizer, mas eu trabalho remotamente, eu preciso ficar do lado e dar conta dessa minha criança, porque eu não posso sair e também resolver meus trabalhos. Mas o adulto precisa encontrar a melhor forma para fazer isso. Então talvez seja colocar o fone para ouvir as coisas do trabalho, que aí meu filho não escuta. E aí eu fico com um fone e o outro eu não fico, porque eu escuto o meu filho, né? E tentar tranquilizar, mas dialogar com a escola, porque na escola tem o profissional, então tem a professora, tem a coordenação, muitas escolas têm também um psicólogo, então eles precisam, junto com a família, encontrar um projeto adequado para essa criança, pensando nela como um todo, porque ela está inserida dentro de uma escola, né? Ela precisa socializar, ela precisa ter outros amigos, mas a gente precisa ter um olhar individualizado, porque as crianças são diferentes. Enquanto adulto, não compara nenhuma com a outra. E o despertar para a alfabetização é um despertar que acontece. Então, assim, é claro que se a criança está sendo estimulada, se ela está sendo provocada, apresentada, se a família percebe que ela tem desejo daquilo, ótimo. Então, meio caminho andado. Se a família percebe que ela tem um desestímulo, que ela não tem interesse, que o foco dela não é esse ainda, precisa descobrir qual é o foco que ela tem, o que é que ela aprecia, para daquilo ali a gente puxar para vir para aquilo que a gente deseja, que é a alfabetização e letramento, quando, no caso, as crianças estão nesse processo. E eu não poderia finalizar sem a gente falar um pouquinho só de pé de lata, né? Que experiência, que projeto maravilhoso. E como é que estão vocês durante esse processo, durante esse tempo em que, infelizmente, a gente teve que encerrar o nosso contato físico? Verdade. E como o Pé de Lata era essencialmente contato físico, né, e troca, a gente ainda fez uma caminhada através de lives, né, através de algumas coisas pelo YouTube, aniversários também, fazendo através do Zoom. E aí ficamos recolhidos, nós estamos recolhidos, mas a gente está criando alguns projetos, então assim, logo nós vamos contar para todo mundo o que é que vai acontecer de músicas novas, né? E das próximas edições do Pé de Lata, mas estamos com muita vontade que tudo isso passe para que a gente possa brincar com muito cuidado, com muito carinho com as crianças. Então a gente está pensando como é que vai fazer isso. O Pé de Lata tem uma preocupação muito grande, porque brincadeiras, as nossas brincadeiras, elas têm contato. Então, como é que a gente conversa com as crianças com a máscara, né? Elas precisam ver o nosso rosto, a nossa articulação da nossa boca. Ela precisa sentir que agora ela está dando risada. E com isto aqui é um pouquinho complicado. Mas a gente está com muita esperança de que a vacina vai sair o mais rápido possível para todas as outras categorias. E as coisas vão melhorar. Então aguarde que vai vir coisa nova por aí do Pé de Lata pra gente brincar muito. Com fé em Deus, a gente precisa finalizar. Eu gostaria que você aproveitasse e deixasse uma mensagem para as famílias, para as crianças, para todas as pessoas que nos assistem. Pois, gente, então a mensagem que eu deixo é essa de colocar o amor realmente na frente, é trazer essa amorosidade, é trazer essa relação de empatia com o outro, né? E de ser muito grato por tudo que nós estamos aprendendo nesse processo de pandemia. Muitas famílias conseguiram se aproximar das suas crianças e nesse se aproximar das suas crianças, dos seus filhos, conseguiram perceber aquilo que estava invisível aos nossos olhos diante da correria do dia a dia. Então agora que eu descobri, que eu percebo que eu preciso dar conta disso aqui, ter um maior cuidado com essa questão com meu filho, eu vou aproveitar isso e tentar resolver agora, não deixar para depois, né? Trazer isso para agora. O maior ensinamento as crianças estão tendo, porque estão tendo os pais em casa. Então eu costumo dizer que agora é o período
que é o momento de vocês apresentarem todos os valores assim possíveis, porque as crianças estão percebendo em casa se vocês estão falando a verdade, quando fala com outro adulto, como é que vocês estão se tratando. Então, esse momento agora trouxe muito ensinamento e a gente precisa aproveitar o que pode ser de bom dele. E dizer para todo mundo que procurem as escolas, não tirem os filhos da escola, é um direito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças precisam estar inseridas sim na escola. Todas as crianças a partir de 4 anos de idade, é obrigatório o uso na escola, né, de estar inserido no contexto escolar. A gente não pode retirar esse direito das crianças, ela tem esse direito. E se agora está no online, vamos dar esse direito no online, mas com a esperança de que esse híbrido vai retornar e vai ficar tudo bem. E é com essa mensagem carinhosa da professora Paty que finalizamos hoje mais um Café com Fabiana Monte. Grande beijo e até a próxima.